Todo mundo já ouviu falar do maracujá para dar uma relaxada e dormir. E por que a gente fala dele? Porque existe uma substância nele que se chama passiflora. Tá? E a passiflora, de umas décadas para cá já, ela conseguiu ser isolada de todo o restante para ter esse poder, vamos colocar assim, medicinal, de se induzir um estado de relaxamento e melhorar tanto você pegar no sono quanto a profundidade do sono. A passiflora normalmente é utilizada de doses de 200 mg até 1000 mg. E essa é a nossa substância número 10, que vai te ajudar a pegar no sono. Portanto, já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois o nosso número 9 vai ser uma outra ervinha muito bacana que se chama mulungu. Se você usar ele de forma isolada, ele não tem um efeito sedativo tão forte. Ele tem um efeito ansiolítico um pouco maior. Se o seu problema é pensamentos muito acelerados, coisas nesse sentido, claro que a passiflora também tem um efeito ansiolítico, tá? Mas o mulungu ativa mais isso do que efeito sedativo. Por isso que o pessoal usa mulungu durante o dia e passiflora fica num segundo plano. Não quer dizer que não possa, mas a passiflora pode te induzir um pouquinho ao sono. Já o mulungu é mais difícil. Porém, ele pode te ajudar também. A dosagem do mulungu vai permear aí mais ou menos de 100 a 500 miligramas, tá? Sendo que 500 miligramas não é nenhuma dosagem excessiva. Número 8, que já tem vídeo aqui no canal, o 5-HTP. Lembra, sempre que tiver uma dúvida, de procurar Lendo Twin, mais tema, que você tende a encontrar um vídeo meu aqui no canal. Pessoal, o 5-HTP, ele é uma substância que ele causa um efeito de relaxamento, porque ele se converte em duas coisas extremamente importantes. A primeira, a serotonina. Então a gente sabe que a serotonina é um hormônio de bem-estar e lembrando sempre, ele não é um hormônio, ele se converte naturalmente em serotonina. Particularmente é um dos meus favoritos desta lista aqui. Ele reduz a ansiedade e, como vocês ouviram, ele se converte em melatonina. Você vai dizer, pô, Leandrão, por que eu não uso melatonina diretamente? Beleza, você está certinho, a gente vai chegar lá. Só que o que acontece é que o 5-HTP você não consegue evitar isso, ele vai se converter de qualquer maneira. Mas a principal conversão dele é a da serotonina, que é o mais importante. 5-HTP por 5-HTP, substância por substância, todas são iguais. Assim como todos os tipos de arroz que você compra são iguais. Então, desde que não seja fraudado, qualquer marca serve. Eu utilizo da Oficial Pharma, tá? Não tem o cupom, não, tranquilo, mas é uma marca que eu utilizo, então estou aqui compartilhando com vocês. O 5-HTP, normalmente a gente usa de 100 a 400 miligramas. Sendo que 400 miligramas, você não vai começar diretamente nisso. Comece em 100. Leandrão, não surgiu aquele resultado que eu estava esperando. Manda 200, 300, 400 como teto. Acima de 400 é viável? É. Tem estudos que nos apontam a utilização? Tem. Porém, pode gerar um rebote de excesso de serotonina. E aí você vai começar a ficar ansioso e vai ser justamente o efeito contrário. Então, acima de 400 miligramas, a literatura nos indica, né, a maior parte dos estudos pelo menos, que seja com orientação médica. O nosso número 7, a valeriana. Tá? A valeriana é fantástico. Muitas pessoas, inclusive eu, fazem relatos de ser melhor do que o próprio mulungu, mas muitas pessoas somam os dois também. A valeriana tem a dosagem similar à do mulungu, de 100 até 500 miligramas. Então tudo depende da necessidade do indivíduo. Sendo que uma dosagem muito bacana aí, entre 200 a 300 miligramas, é bem aceitável. O número 6, nossa, os meus alunos perguntam demais sobre o GABA. Tá? O GABA, na verdade, pessoal, ele é uma substância que ele vai inibir a excitação. Então, não é que ele te relaxa, ele inibe, né, mecanismos que levam à excitação. E isso traz a gente para baixo, relaxa a gente no final das contas, tá? Por outra via. Dosagens de 500 até 2.000 miligramas. Sendo que a maior parte aí vai se dar bem com 1 grama a 1,5 gramas. Número 5, ele é um peptídeo, tá? Talvez fuja um pouquinho dessa lista, sim, mas ele é algo que, efeitos colaterais, são pequenos, praticamente inexistentes. Então eu vou citar aqui que é o MK677, o MKGH, que ele é um secretagogo, então ele vai fazer você liberar mais GH. Não, você não vai ficar gigante com ele, você não vai queimar um caminhão de gordura por causa dele. O poder estético dele é mais relevante do que todas daqui da lista, pode ter certeza, mas ainda assim é pequeno. O preço é caro. Só que quando você faz essa estimulação,
você consegue melhorar muito a profundidade do seu sono. Inclusive, muitos usuários do MK677, o MKGH, que eu indico da MKTech, que eu acho uma marca bem bacana, eles relatam muita dificuldade até para sair da cama, porque você fica pregadão. Porque às vezes é gente que não tem problema de sono, toma esperando um efeito estético, e aí tem essa melhora do sono num nível incrível. Então, é muito comum dormir muito profundamente com o MK677. Ele melhora consideravelmente o seu sono. Efeitos colaterais. O custo é altíssimo e tem uma que não é um efeito colateral, tá? É uma característica. O que isso quer dizer, Leandrão? É uma coisa que depende da análise, pode ser bom ou ruim, que é o aumento de apetite. Então, alguns alunos meus fazem a utilização da MK677 porque abre o apetite e isso ajuda muito no ganho de peso. Só que para aquelas pessoas que estão tentando perder gordura corporal, pode não ser tão interessante. E vamos para o número 4, a ashwagandha. Você vai dizer, pô, Leandrão, a ashwagandha ela tem um efeito ansiolítico, tem. De novo, mas qual que é a diferença dela? O que ela traz para a gente de diferente? A ashwagandha, juntamente com o estado de relaxamento, ela traz um aumento muito pequeno, pífio, tá? Marca essa palavra, pífio, de testosterona. Não vai crescer por causa disso. Mas, se você tem alguém com testosterona baixa, você pode escolher ela ao invés, por exemplo, de outras que a gente já discutiu aqui. Agora, a libido com a ashwagandha sobe consideravelmente. Então, se você está com essa insônia e falta de libido, ou quer mais libido, porque mesmo quem tem libido normal experimenta um aumento, a ashwagandha, portanto, é uma excelente sugestão aí para você. 1 grama a dia. Berberina e ronoquinol, que essa combinação é mais fácil você encontrar pelo nome de relora ou relora, tá? Também é uma planta com poder ansiolítico legal. Aí tem um estudo que associou ela à obesidade, onde todo mundo que usou relora, 70% diminuiu a sua gordura corporal. Mas todos esses estudos são muito questionáveis, porque a gente não sabe quem patrocinou o estudo, a gente não sabe quem são as pessoas do estudo, quem estava por trás, etc, etc, etc. Então, para a obesidade, eu particularmente não vi nenhuma diferença na utilização com os meus alunos. Agora, claro, tudo que tem um poder ansiolítico pode melhorar se você come por compulsão. Então, talvez seja esse caso. A monoamina oxidase A. Fica tranquilo, isso é um nome que você vai guardar naquele baúzinho de coisas que você não vai precisar lembrar na sua vida. Mas só para dizer uma vez que você ouviu sobre a monoamina oxidase A. O que ela faz? Ela diminui a concentração de serotonina no seu corpo. E a relora justamente inibe a ação dela e aí a serotonina ela não cai, né? Obviamente que num nível, senão a gente entupiria de serotonina e morreria. Então num nível ela dá uma inibidinha lá e você tem uma serotonina mais liberada. Então tem que tomar até cuidado para misturar a relora, por exemplo, com 5-HTP, porque os dois podem deixar a serotonina muito alta. Então cuidado com combinações se você não entende os mecanismos de ação. O adequado é que você teste um, teste outro, até você descobrir qual é melhor para o seu organismo, para o seu caso. Vai misturar? Pô, mistura 2, 3, agora eu vou tomar os 10 da lista. Não, calma, não é bem assim, não precisa. E se precisar, você vai chegar lá com calma. Dosagens da relora, 250, 2, 3 vezes por dia. Caso o seu problema seja só sono, você pode usar só antes de dormir 250 miligramas. Número 2, a magnólia, que tem um poder de liberar a acetilcolina. E a acetilcolina, ela mexe com a parte da passagem dos impulsos nervosos para a parte muscular. Logo, é uma planta que está sendo usada para o Alzheimer. Só que foi observado também que ela tem efeito ansiolítico. Então você consegue relaxar um pouquinho com ela. Leandrão, tenho casos de Parkinson na minha família. Veja só, uma excelente opção para você já conciliar um com o outro. E o nosso número 1 vai ser, obviamente, a melatonina. Então a melatonina ajuda consideravelmente porque é o hormônio do sono e durante a vida a gente vem diminuindo a nossa produção. Dosagens de 1 miligrama até 20 miligramas costumam ser comuns para quem tem problema de sono. Tá? Para vocês terem uma ideia de dosagem, eu tenho um sono bom, mas eu uso para tornar mais profundo ainda e eu utilizo 5 miligramas. Uso da Oficial Pharma. Porém, a melatonina é algo mais complexo. E eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, que é tudo sobre a melatonina.
Eu gostaria muito que você que tem um problema no sono assistisse esse vídeo completo, porque provavelmente ela vai ser o carro-chefe da solução do teu problema. Talvez você mate só com ela, mas dá uma olhadinha porque não é tão simples assim para usar.